meus amigos, vamos falar um pouquinho de Manchester United. Vitória para cima do City por 2-1, uma vitória que é polêmica, tem um lance capital que muda o jogo, que obviamente vai ser o alvo das discussões, e eu vou falar um pouquinho dele, mas que mostra um resultado que vai além simplesmente dos 3 pontos e da vitória no clássico inglês. É a prova de uma evolução que já vinha acontecendo do United, e um time que sabe o que tem que fazer e que é hoje um time. Porque há alguns meses atrás, mesmo depois da chegada do Ten Hag, era um bando em campo, eram jogadores desconexos, que não entendiam o esquema, que se perdiam em campo e que não conseguiam atuar como equipe. Hoje a gente vê o United conseguindo ser consistente e seguindo ideia de jogo. Pode não ser o estilo de jogo mais bonito, mas foi eficiente e se mostrou capaz de vencer um City que, por mais que venha não tendo a mesma regularidade e o mesmo nível de futebol apresentado no período pré-Copa do Mundo, ainda assim é um City cheio de estrelas, com um elenco muito qualificado e treinado pelo Guardiola. Bom, o jogo basicamente ele começa o primeiro tempo sendo uma posse de bola, um ataque contra a defesa. Era de se imaginar, eu esperava também que o United fosse jogar mais retraído e apostar no contra-ataque. Ele sabe que não dá para medir força e jogar numa trocação franca contra o City. Hoje ainda não dá, pelo menos ainda. E seria mais fácil, mais viável e possivelmente mais eficaz jogar nesse método de contra-ataque. No primeiro tempo foi eficiente defensivamente. O United não conseguia gerar jogo no contra-ataque, mas também não sofria. Pouco conseguiu atacar o City e assim era um United que conseguia segurar aos poucos o que ele queria para o jogo. No segundo tempo, o City consegue abrir o placar com 1-0 no gol do Grealish, uma das poucas finalizações a gol do Manchester City. Assistência do De Bruyne, que fez uma partida discreta a maior parte do tempo, assim como todo o City. Você tem ali peças como o próprio De Bruyne, o Akanji foi bem na defesa, inclusive diferente do que ele era a maior parte do tempo no Dortmund, o Guardiola fazendo o Akanji jogar bem. Você tem um De Bruyne discreto, uma Mahrez discreto também, o Grealish entra e faz o gol, mas era um City que não conseguia nem de longe ter aquele volume de jogo e transformar a sua posse, que era maior, era dominante, mas transformar essa posse de bola em chances, em volume, em perturbar o adversário a todo momento, como a gente estava acostumado a ver o City fazer. E ele não conseguiu, mesmo depois do 1-0, abrir a porteira, digamos assim. O United conseguiu recuperar a cabeça, focar no jogo e conseguiu um empate no 1-1 com o gol do Bruno Fernandes, um lance extremamente polêmico. A gente tem, pela regra atual, a margem para o questionamento. Ele torna-se passível de interpretação. O momento do Rashford correr em direção à bola, acabar protegendo ela, digamos assim, por mais que o Akanji tivesse uma certa distância dele, que talvez aquele passe fatalmente chegasse no Bruno Fernandes, a movimentação dele, obviamente, mobiliza a defesa do City a agir de uma certa maneira. O Ederson sai do gol, você tem um Akanji também atrás na passada, você tem uma série de fatores ali. Mas o fato dele não ter tocado a bola, tocado em algum jogador do City, impedindo diretamente a passagem dele, está na regra também, impedido diretamente, digamos assim, a passagem dele em direção à bola ou desviado a bola, isso dá margem para o lance se tornar passível de interpretação. Se essa interferência, digamos assim, do jogador não tocando em ninguém e nem na bola, é margem para se anular o gol, partindo do pressuposto que ele está impedido, como estava o Rashford. Então a gente dizer que é um erro, basicamente, não dá porque é questionável, interpretativo. Mas também seria amplamente justificável com a própria regra a marcação. Porque a gente tem sim, se você partir do pressuposto da sua interpretação, pode ser que ela seja de que o Rashford interfere no lance mesmo sem tocar na bola, porque ele protege a bola do Akanji, a gente não tem a garantia de que o Akanji chegaria ou não, ele faz com que os adversários se posicionem ou tomem decisões a partir da movimentação dele em direção à bola. Alguém pode ter deixado o Ted correr, porque não, o Rashford está impedido, ele sabia que ele estava impedido, tanto que ele não toca na bola. O Bruno Fernandes imediatamente após fazer o gol já vai em direção à bandeira, porque sabe que aquele lance fatalmente seria considerado que o Rashford estaria impedido. Tem toda uma sequência de fatores. É um lance passível de discussão e como vai ser a semana inteira provavelmente na Inglaterra. Porém, um lance que se torna capital, já que muda o jogo completamente. O United empata, ganha confiança e além disso depois vira com um City perdido em campo, um City que sentiu o gol, sentiu também por todo o contexto. Você vê os jogadores reclamando diretamente com o árbitro depois da marcação,
O City não consegue se recuperar a tempo. 3 minutos depois, o United vira com o gol do Rashford, a assistência do Garnacho. Aliás, Garnacho esse que mudou o jogo pelas mãos do Erik ten Hag. O Ten Hag, quando vê a possibilidade de infligir dano ao City e ter, obviamente, buscar um resultado, pelo menos um empate, ele tira o Eriksen, bota o Garnacho, deixa o time mais ofensivo, dá maior liberdade para o time, com o Garnacho pela esquerda, o Antony pela direita e o Rashford centralizado, dá mais mobilidade, velocidade e acabou sendo fatal. O United vira 2-1 para cima do City, consegue se manter depois com certa tranquilidade, segura o jogo com consciência do que estava fazendo, e é um time que chega à sua 7ª vitória seguida, faz uma campanha de recuperação muito boa na Premier League, já é o 3º colocado. Acho difícil que vai chegar a ameaçar um Arsenal pela liderança, mas é um time que se mostra caminhando firmemente para a vaga na Champions. Eu acho, como disse lá no início da temporada, que o United iria se classificar, ainda permaneço achando isso, acredito que vai acontecer, vai se classificar para a Champions League, sendo um top 4 da Premier League, e o trabalho do Ten Hag mostrando frutos. Você tem toda a questão da série do Cristiano, de como aquilo afetava o time, obviamente com mais tempo de trabalho, entendendo melhor a visão do Erik ten Hag, o que ele espera, e atuando coletivamente muito bem, como foi alvo até na entrevista do Bruno Fernandes após o final da partida, ele falando que o time hoje, ele sente que há uma equipe, há um espírito de unidade e tal. Ele percebe que agora as individualidades foram deixadas de lado e eles atuam como uma equipe. Bom, é um United em crescente, 7 vitórias seguidas, e que promete continuar trilhando bons caminhos e conseguindo bons resultados nessa Premier League, diferente do que muita gente imaginava lá no início do campeonato. Bom, obrigado por assistir, deixa aí seu curtir, seu comentário se você gostou. Vou tentar voltar aos pouquinhos a gravar mais aqui para o canal. Amanhã deve ter vídeo sobre o jogo Real Madrid-Barcelona, final da Supercopa da Espanha. No mais é isso, talvez tenha mais alguma coisa sobre o Napoli aí, tô pensando. Valeu, tamo junto, tchau.